Olá, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Vamos estudar mais uma vez a Palavra de Deus e o estudo de hoje é o estudo de número 162, que tem como título Quem é o Maior? É um estudo composto por 16 perguntas e respostas que iniciaremos após a oração. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos por poder estudar mais uma vez a Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre esse estudo, o estudo de número 162, quem é o maior, nos ajudando, Senhor, a compreender mais este tema da Tua Palavra. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos para a primeira pergunta do estudo de hoje. Que disse Cristo aos discípulos na última Páscoa? E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Lucas 22, 15 e 16. Pergunta 2. Em torno de que houve desinteligência entre os discípulos? E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Lucas 22, 24. Pergunta 3. Como reprovou Cristo esse espírito? E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Lucas 22, 25 e 26, ver Marcos 10, 42 a 45. Então aqui o Senhor estava dizendo que o maior é aquele que serve, né? É aquele que se coloca ao serviço do seu semelhante, do próximo. Pergunta 4. Que disse o Salvador quanto a si próprio? Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Lucas 22, 27. Vejamos aí, então, o nível de humildade de Cristo, né? Pergunta 5. Não obstante ser Senhor e Mestre deles, que exemplo deu Cristo de humildade e prontidão no serviço? Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. João 13, 4 e 5. Pergunta 6. Qual era antigamente o costume quanto à lavagem dos pés? Traga-se agora um pouco d'água e lavai os vossos pés. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os seus pés. Gênesis 18, 4, 19, 2, 43, 24, ver também Juízes 19, 21 e 2 Samuel 11, 8. Então quem lavava os pés dos visitantes, né, de uma casa eram os servos. Jesus ele se colocou como um servo, ele se humilhou a tal ponto de se fazer como um servo, como um escravo. Que exemplo de humildade, né? Pergunta 7. Como reprovou Cristo a Simão por julgar mal de haver ele permitido que uma pecadora lhe lavasse os pés? Vamos ver a resposta. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Lucas 7, 44. Nota: do texto que acabamos de citar, depreende-se que não era costume habitual no tempo de Cristo os hóspedes lavarem os próprios pés. Como as sandálias não protegessem contra o pó e o calor do clima oriental, lavar os pés ao entrar numa casa era um ato tanto de respeito para com os circunstantes, como de refrigério para o viajante. Em uma festa era costume oriental que os servos ou escravos lavassem os pés aos hóspedes. Ver 1 Samuel 25, 40 e 41. Não era hábito, entretanto, que um igual lavasse os pés a outro igual, e muito menos que os superiores lavassem os pés aos inferiores. Mas foi isso mesmo que Cristo fez quando lavou os pés aos discípulos e instituiu a ordenança do lava-pés. Nisso jaz a lição da humildade e da boa vontade em servir que ele visava ensinar. Pergunta 8.
Que pergunta fez Pedro ao aproximar-se de Jesus para lhe lavar os pés? Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? João 13, verso 6. Pergunta 9. Que resposta deu Jesus? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. João 13, verso 7. Pergunta 10. Como se sentiu o apóstolo Pedro ao pensamento de Cristo lhe lavar os pés? Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. João 13, verso 8, primeira parte. Pergunta 11. Qual foi a réplica do mestre a Pedro? Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. João 13, verso 8. Esta ordenança é símbolo de uma mais elevada purificação, a purificação do coração, da mancha do pecado. É uma repreensão a todo egoísmo e busca de posição e preeminência entre os professos seguidores de Cristo. E um testemunho ao fato de que diante de Deus a verdadeira humildade e serviço voluntário é que constituem a real grandeza. Vendo aí? Pergunta 12. Ao saber que a união com Cristo disto dependia, que fez Pedro? Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. João 13, verso 9, vê os versos 10. Pergunta 13. Que disse Cristo depois de lhes haver lavado os pés? Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, verso 15. Pergunta 14. Que disse ele quanto a lavarem eles os pés uns dos outros? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. João 13, 13 e 14. Pergunta 15. Que seriam eles, disse Jesus, se obedecessem às suas instruções? Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. João 13, verso 17. E última pergunta, como considera Cristo um ato praticado para com o mais humilde de seus discípulos? Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. São Mateus 25, verso 40. Nota, a grande lição visada pela instituição desta cerimônia era evidentemente humildade capaz de mover ao serviço voluntário em benefício de outrem. A cerimônia em si mesma tem sido praticada por muitos dos mais piedosos seguidores de Cristo durante a era cristã, sendo ainda observada por alguns. Quito, em sua Encyclopedia of Biblical Literature, diz que ela se tornou parte das observâncias da primitiva igreja cristã e que na história eclesiástica abundam traços desse costume. Os valdenses conservavam-na como ordenança da igreja. Vê sua Confession of Faith, página 12. E segundo a Encyclopedia of Biblical Literature, volume 3, página 616, a igreja inglesa seguia a letra do mandamento. É uma grande prova de caráter e sua observância tende a unir os corações em amizade e amor cristãos. Nós vemos aqui que realmente quem é o maior? É aquele que serve. Então devemos ser humildes, devemos ser dispostos a servir ao nosso semelhante, a servir ao próximo, a fazer o bem ao nosso próximo, a nos humilhar, a sermos simples, humildes, prestativos, e assim estaremos seguindo o exemplo do Mestre. Que o Senhor abençoe a você e a mim a seguirmos este exemplo. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Tchau.